Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo belezinha? Olha quem tá aqui de novo, o Grafitão aqui na área, abrindo esta semana aqui na TV Fora do Eixo. Lembrando que você também pode acompanhar a nossa live que foi feita na noite desse domingo, falando tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e também, claro, da Série B. E o Grafitão tá aqui na área pra gente poder falar, claro, do líder do Campeonato Brasileiro, o Galo Mineiro, o Atlético, que com a vitória diante do Xará Goianiense no último sábado e com a derrota do Internacional, que até então era o líder da competição, o Galo conseguiu ser o líder do Campeonato Brasileiro, uma campanha justíssima, uma campanha excelente que o Atlético vem fazendo neste Brasileirão de 2020/2021. Antes de mais nada, você já sabe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de tudo, absolutamente tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Para poder homenagear a torcida do Atlético, estou até com a caneta aqui de cor preta e com o detalhezinho branco, portanto, preto e branco, as cores do Clube Atlético Mineiro, o atual líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas antes de a gente poder falar do Galo, se inscreveu aqui no nosso canal? 5 segundos para você se inscrever. 5, já se inscreveu? Quero ver sua inscrição aqui no nosso canal e, claro, ative as notificações. Bom, Galo que bateu a equipe do Atlético Goianiense, um jogo até sofrido, até porque o Atlético Goianiense vem demonstrando ser uma equipe interessante, pelo menos deste início de Campeonato Brasileiro. É claro que é um dos postulantes, é um dos candidatos ao rebaixamento, mas pelo menos podemos colocar o Atlético Goianiense também, que envolve uma equipe que não faz parte, melhor dizendo, do eixo, como uma equipe que não é a grande candidata ao rebaixamento. Vai brigar contra o descenso, mas tem mostrado bola para poder sair dessa zona incômoda. E até por um outro motivo, antes de a gente poder mergulhar dentro do Atlético, porque o Atlético Goianiense conseguiu vender caro uma derrota para a equipe do Atlético, perdeu de virada, empatou com o Grêmio, mesmo jogando em casa, bateu a equipe, não bateu, humilhou, destroçou, passou por cima do Flamengo, já no início do Campeonato Brasileiro, vendeu caro uma derrota para a equipe do Internacional, empatou no finalzinho contra a equipe do Fluminense fora de casa. Enfim, é uma equipe que tem demonstrado uma potência e uma qualidade para poder encarar as grandes equipes deste Campeonato Brasileiro. Grandes equipes, entenda-se, claro, como Atlético, Internacional, o próprio Grêmio, que não vive uma boa fase, mas inicialmente começou o Brasileirão como um dos grandes candidatos, e claro, o todo-poderoso Flamengo, atual campeão brasileiro e atual campeão da América. Mas vamos falar do clube que quer ser o dono do Brasil, o Galo, que bateu a equipe do Atlético Goianiense. Mas eu não queria explorar muito sobre o jogo, e sim eu queria fazer uma análise mais ampla sobre essa campanha do Atlético. O Galo, que é comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, e que, assim como fez no Santos, no Atlético ele vem mostrando uma potencialidade de seu trabalho muito interessante e que vem sendo a marca de grandes trabalhos de treinadores espalhados pelo mundo. É quando o coletivo acaba evidenciando, deixando evidente uma característica que talvez antes da passagem do técnico Sampaoli, por exemplo, do Atlético, não era vista. O que eu quero dizer com isso? O coletivo do Atlético acaba evidenciando algumas potencialidades individuais de alguns atletas que estavam escauteados na equipe do Atlético, no elenco, que não era bem visto pela torcida, e com o Sampaoli, esses jogadores estão conseguindo mostrar um desempenho, um futebol muito aceitável e sendo importantes, claro, no aspecto do contexto, do modelo de jogo e também, claro, na estrutura tática do time comandado pelo técnico argentino. Talvez o maior exemplo deles é o Natan, que chegou ainda em 2018, comandado pelo técnico Thiago Largue, não se acertava, com o Levir Coupe da mesma forma, também com o Rodrigo Santana, depois Wagner Mancini, mas com o Jorge Sampaoli. É verdade que com o Dudamel, o Natan já vinha aparecendo bem e já vinha tendo algumas oportunidades no time titular, mas ninguém esperava que com o Jorge Sampaoli, o Natan seria esse jogador muito útil e praticamente o principal homem de confiança nesse modelo de jogo adotado pelo técnico argentino. Um outro jogador interessante e que muita gente talvez não desse bola, e aí não falando no contexto do Atlético, é do Eduardo Sacha, que foi um dos grandes destaques da equipe do Santos, comandada pelo Sampaoli naquela campanha que culminou no vice-campeonato brasileiro de 2019. Sacha, que estava ali
mais para o final, não vou falar final da carreira, mas que não vivia um bom momento vestir na camisa do Internacional, mas no Santos recuperou sua carreira, foi um dos grandes destaques da equipe santista, e agora, como ele entrou em litígio com a equipe santista, o Sampaoli fez questão de contratá-lo para a equipe do Atlético, e ele também vem sendo importante, e é mais um caso de como um excelente treinador pode potencializar uma individualidade, que é o caso de Sacha, é o caso, para mim, o maior exemplo é o Natan, falando, claro, do momento vivido pela equipe do Atlético Mineiro, o próprio goleiro Everson, que era um goleiro ok do Ceará, mas que no Santos mostrou a qualidade saindo com os pés. Sampaoli fez questão de tê-lo também com a camisa do Atlético. É um time que tem uma identidade própria. Você sabe qual será o Galo jogando fora ou dentro de casa. Especialmente dentro de casa. Vai atacar o adversário, vai para cima o tempo todo, com esse modelo de jogo, às vezes um 3-6-1. Enfim, o Sampaoli, todos nós sabemos que é adepto sempre ao ataque. E mesmo jogando fora de casa, o Atlético é uma equipe que não tem medo de se impor e sempre vai para o ataque e sempre quer fazer mais gols, sempre quer passar a faca no adversário. Gustavo, o Sampaoli é perfeito? O time do Atlético é perfeito? Não. E talvez o principal defeito do Atlético, e eu tenho certeza que o Sampaoli já tem noção disso, é a falta de equilíbrio e de controle dentro das partidas. Vai ser comum a gente poder ver os jogos do Atlético até contra as equipes médias, pequenas do Brasileirão, nesse placar 4-3, 5-3, 3-2, porque ao mesmo tempo que é uma equipe que busca sempre o gol, é uma equipe que acaba não tendo um certo equilíbrio no momento da recomposição defensiva. E talvez um grande ponto a ser observado é a lentidão dos zagueiros, porque se a gente for pegar os zagueiros que estão indo a campo, Igor Rabelo, tanto o Hever e também o Júnior Alonso, são jogadores lentos, são zagueiros lentos e que acabam tendo algumas dificuldades, principalmente quando a equipe adversária se arma para o contra-ataque. E a transição defensiva da equipe do Atlético tem sido falha, haja vista a alta quantidade de gols que essa equipe do Galo toma. É claro que vem fazendo mais gols do que toma, mas é um dado preocupante e a gente sabe que um time campeão brasileiro dificilmente ele leva muitos gols durante a competição. Vamos recapitular? Galo que tomou 3 gols da equipe do Atlético Goianiense, tomou um gol da equipe do Red Bull Bragantino, tomou 3 gols da equipe do Santos, e isso eu estou pegando só nas últimas rodadas. Portanto, tomou 2 gols da equipe do Corinthians lá na segunda rodada. Portanto, é um time que acaba pecando no quesito defensivo, que é algo que o Sampaoli deve trabalhar, porque já vem sendo uma marca nos seus últimos trabalhos. Portanto, vamos aguardar para a gente poder saber como isso será corrigido. Para poder fechar o vídeo, e aí falando de um outro ponto positivo dessa equipe do Atlético, é um time que acaba tendo muita qualidade e também, claro, vem tendo um excelente desempenho contra as equipes médias e pequenas que disputam o Campeonato Brasileiro desta temporada. Por que eu estou destacando isso? Porque a equipe do Atlético é uma equipe que vem passando por cima das equipes médias e pequenas. E por que isso é importante? Todo campeão brasileiro, é só você puxar aí na memória, ele venceu as equipes médias e pequenas e bateu ou trocou pontos contra as equipes grandes ou equipes concorrentes ao título. E o Galo nessa temporada tem feito isso. Bateu o Atlético Goianiense, sofreu para bater? Sofreu, mas venceu. Bateu a equipe do Atlético Goianiense, bateu o Ceará, que é uma equipe que vai brigar para não cair, assim como a equipe do Atlético Goianiense também. O Atlético, que o ponto fora da curva foi ter perdido para a equipe do Botafogo, mas também teve um outro ponto positivo, que o Atlético bateu a equipe do Ceará, mesmo sofrendo na primeira etapa, mas conseguiu a vitória. Enfim, é um time que bate adversários que estão na parte de baixo da tabela, como foi o caso da vitória diante da equipe do Coritiba. E isso é muito importante ressaltar, porque em Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, quando você tem o objetivo de ser campeão ou buscar uma vaga na Copa Libertadores da América, você tem que passar por cima das equipes pequenas e médias e trocar pontos contra os seus oponentes, contra os seus concorrentes. E foi assim, o Atlético não só trocou pontos, mas como venceu a equipe do Flamengo, a equipe do Corinthians. É verdade que perdeu para o Internacional, mas o saldo tem sido positivo para a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli.
Gostou do vídeo? Deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Grafitão, tô saindo da área e eu volto em uma próxima oportunidade. Galo líder com a cara de São Paulo. Tamo junto, é nóis e eu volto em uma próxima oportunidade.